as técnicas de seleção? As três principais são a entrevista, diretiva, não diretiva e a de descrição comportamental. A entrevista diretiva, ela estabelece quais são as informações desejadas, tá? Ou seja, ela vai estabelecer quais são as informações desejadas, quais são as coisas que eu quero obter do candidato. Ah, eu quero saber sobre sua vida pessoal, qual foi o seu último trabalho, por que é que ele saiu do último trabalho, o que é que ele gosta de fazer nos finais de semana, como é que ele trabalha, quais são os conhecimentos que ele tem. Essa é a entrevista diretiva. Ela tem uma orientação, ela tem um roteiro, coisa que a entrevista não diretiva não tem. Na entrevista não diretiva, o que for surgindo na minha cabeça eu vou perguntando. Ela é chamada também de entrevista aleatória. Aleatória, informal, porque ela não foi planejada. Inclusive, ela é considerada um método ineficaz. Não apresenta bons resultados. Porque digamos que eu tenha 3 candidatos. Aí eu pergunto para um, e aí, como é que você trabalha? Mas não tem um roteiro nenhum. Aí de repente eu vejo que ela está com a camisa do Ceará, e eu estou no Ceará. E eu vou lá e começo a falar sobre o time do Ceará. Aí o outro vem com um sapato que eu tenho, eu comprei esse sapato na promoção também. Aí a gente começa a falar sobre sapato. Como é que eu vou comparar quem é o melhor candidato se as informações obtidas são diferentes? Porque como não tem roteiro, podem surgir questões pessoais. Não tem uma orientação. Podem surgir tanto questões pessoais em relação à opinião, como informações que não são interessantes. Então ela é considerada um método ineficaz. Mas ela existe. A entrevista de descrição comportamental, ela pode ser chamada também de situacional. Ela coloca o indivíduo em uma determinada situação e pergunta como é que ele atuaria. Se chegasse um cliente nervoso, como é que você atuaria? Se você estivesse dando um aulão de véspera e você identificasse que ali tem 15 alunos que nunca viram administração, o que é que você faz? Dependendo da época, quando você me perguntar, eu ia responder uma coisa ou outra. Se eu fosse há 10 anos, eu ia dizer, eu ia fazer uma revisão, ia me esforçar para fazer uma revisão geral. Hoje, aqueles 15 alunos não existem, porque se eu tenho um aulão com 300 alunos, eu vou dar aula para aqueles que eu sei que têm chance de aprovar. Então, eu vou fazer uma revisão e aqueles eu ignoro. Eu até peço desculpa. Quando eu vejo que tem aluno que não entendeu e que quer, porque quer que eu explique mais, eu digo, pessoal, eu peço desculpa, mas aqui é um aulão de véspera, onde em 1h30, 2 horas, eu quero resolver 40 questões. E para resolver 40 questões, eu preciso só revisar. Eu não vou explicar do zero. Concorda? Eu vou apenas lembrar ao aluno. Então, ele permite avaliar as experiências. Ele permite avaliar a capacidade de lidar com aquela situação. A maturidade. Engolir. Ele permite avaliar a maturidade do indivíduo. Então, essa é a entrevista de descrição comportamental. Ficou claro? Além das entrevistas, e eu queria que vocês soubessem que a entrevista é a técnica mais popular. Todo mundo aqui que já trabalhou em uma instituição privada já fez a entrevista, tá certo? Inclusive, é importante que vocês saibam também que a entrevista ela serve para obter informações que os outros métodos não permitiram. Alguns processos de seleção são compostos apenas por uma etapa, a entrega do currículo e depois a entrevista. Então, se tem alguma informação no currículo que eu não obtive, eu completo com a entrevista. Alguns, às vezes, têm 3, 4, 5 etapas. Então, por exemplo, às vezes vem uma prova e vem não sei o quê, por último a entrevista. Ou primeiro vem a entrevista, depois não sei o quê, e entrevista de novo. Porque a entrevista serve para obter informações daquilo que eu não consegui obter a partir dos outros métodos. Ora, eu quero saber por que saiu do outro emprego. Não está escrito no currículo. Não consegui identificar na prova. Como é que eu vou saber? Perguntando para o candidato. Então, aquelas informações que eu não consegui obter através dos outros métodos, eu vou usar a entrevista para isso. Mas, além da entrevista, nós vamos ter as provas, ou testes de conhecimento ou capacidade, que é o mais utilizado em concurso.
porque é muito menos subjetivo e imparcial do que uma entrevista. Concorda? Nós vamos ter várias classificações. Classificação quanto à maneira, nós vamos ter as provas orais, geralmente a segunda etapa para juiz, para promotor, é uma prova oral. Vamos ter a prova escrita, que geralmente é a primeira fase de todo o concurso. E vamos ter uma prova de realização. Por exemplo, se você vai ser merendeira de uma escola pública e tem concurso, a primeira etapa é uma prova de conhecimento, uma prova escrita, tá? Você vai fazer uma prova de matemática básica, português básico, história, geografia. A segunda etapa você tem que fazer um almoço. Fazer um almoço é uma prova de realização, é a prova prática. Para ser professor de algumas instituições como o Cefet, a primeira etapa é uma prova escrita. Aí a segunda etapa, se eu não me equivoco, é de títulos. A terceira etapa, você vai dar uma aula. Essa aula prática é uma prova de realização, tá? Classificação quanto à área de conhecimento, que é o seu caso também. Você tem uma prova de conhecimentos gerais e tem uma prova de conhecimentos específicos. Temos também quanto à forma, tradicionais, você pode colocar também discursivas, coloca aí, discursivas, onde você escreve com as suas próprias palavras. Provas objetivas, que geralmente é o que acontece com vocês, ABCD, ABCDE ou verdadeiro e falso. Mas ultimamente nós temos muitas provas mistas, que é a prova objetiva mais a discursiva, quando você escreve uma redação. Ou para o auditor da Receita Federal, que vai ter uma prova com questões realmente discursivas, não só tema de redação, provas discursivas. E aí se eu tenho as duas, essa vai se chamar de provas mistas. Ficou claro? Muito bem. Além disso, nós vamos ter os testes psicométricos. Os testes psicométricos, eles permitem avaliar o comportamento. Possivelmente, vocês já devam ter feito e não se tocaram. Quando, por exemplo, você responder um questionário longo, que no começo ele vem perguntando algumas coisas, depois ele, no meio, ele vai perguntando a mesma coisa, mas de maneira diferente, tá? E no final, eu consigo avaliar qual é o perfil do comportamento. Eu gosto de brincar e dizer que na revista Capricho, você fazia um teste onde dizia, se você encontrar seu namorado com outra, como é que você atuaria? Aí tinha lá, você daria um murro na cara dela, um murro na cara dele, você... No final, se você tem mais resposta A, esse é o seu perfil. Se você tem mais resposta B, esse é o seu perfil. Claro que em uma seleção, essa técnica tem que ser feita por profissionais altamente capacitados. Então, ela é uma técnica mais cara, tá? Mais rebuscada. Exige especialistas. Assim como a técnica de personalidade. Ah, Giovana, não é sinônimo? Não. A sua personalidade é a mesma desde os seus 10 anos de idade. Mas o teu comportamento vai melhorando todo dia. A personalidade vai avaliar aquelas características natas e adquiridas do indivíduo. Dependendo do cargo, é necessário sim fazer um teste de personalidade para saber se aquela pessoa sabe lidar com pressão, para saber se aquela pessoa ela realmente se identifica, se é o perfil que estamos buscando. Você conhece pessoas que começam as coisas, mas nunca terminam? E às vezes, inclusive, começam várias faculdades, mas nunca conseguem terminar uma? Esse tipo de pessoa, ela não consegue executar nada de longo prazo. Ela começa com muita energia, muita vontade, mas depois de um tempo, ela abandona. É como se ela se desestimulasse, tá? Só que essas pessoas são excelentes para trabalhar em projetos de curto e médio prazo. Porque elas são muito comprometidas, elas dão toda a energia. Então, para esse tipo de personalidade, chamada até de personalidade sonhadora, ele está aqui, mas ele sempre pensa ou lá na frente ou lá atrás. Tipo, seria tão legal, digamos que eu estou estudando administração e eu tenho uma personalidade sonhadora, tá? Mas seria tão bom estudar medicina, seria tão bom estudar pedagogia, seria tão bom estudar engenharia. Ela só pensa naquilo que ela não tem. O que ela tem, ela não consegue desempenhar. Ou ela pensa naquilo que ela perdeu. Era tão bom se eu pudesse voltar no tempo e trabalhar naquele emprego era muito melhor. Ou seja, sempre o que ela tem não é suficiente. Mas quando ela começa um projeto, ela começa com toda a vontade. Então você pode orientá-la para executar projetos pequenos. E ela é capaz de ser mais produtiva do que qualquer outro.
Então, esse teste de personalidade também é mais rebuscado, também exige especialistas, também é mais caro. Então, para poder aplicá-lo, eu preciso de pessoas treinadas. Ele também é uma técnica de seleção. Claro que a teste de personalidade, ele nunca é feito sozinho, tá? Eu já fiz 2 vezes teste de personalidade, uma quando eu tinha 22 e outra quando eu tinha 26, que é o limite da minha idade, né? 26. Então, quando eu tinha 26, agora foi um teste de personalidade verdadeiro, não é aqueles testes de Facebook, tá? O laudo, para ficar pronto, ele demora 15 dias, é um teste caro, custa de 3 a 4 mil reais, certo? Mas ele foi a exigência na hora de comprar a franquia. E aí, no final, você começa a ler, você diz, vale, meu Deus, sou eu mesma, né? Parece sabe quando você é adolescente e você lê horóscopo? Você diz, vale, acontece isso aqui, sou eu, pronto. Só que, claro, né, no nível profissional. E aí a vantagem é que você consegue pegar aquelas suas características positivas da sua personalidade e aproveitá-las, supervalorizá-las. E aquelas características negativas você tem que começar a controlar ou saber onde atuar. Por exemplo, uma característica da minha personalidade é que eu não consigo respeitar regras. Eu não gosto de regras, eu não gosto de normas, eu não gosto de ninguém mandando em mim. Certo? Não que eu tenha um problema com autoridade, eu respeito. Mas eu gosto de autonomia, liberdade. Eu acho que por isso que eu não funciono como servidora, tá? Eu sou autônoma há 10 anos, há 12 anos. Há 12 anos eu me viro. E não venha com a história de o que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer. O meu esposo, por exemplo, eu informo quando eu tenho que viajar para trabalhar, certo? E ele respeita muito isso. Então, o que é que eu posso aproveitar com isso? Ah, porque eu sou criativa, eu me viro, eu me desenvolvo, babá. Mas o fato de não seguir regras e normas, você concorda que eu jamais poderia trabalhar em um banco? Porque eu quebro o banco. Concorda? Eu odeio papel. Odeio papelada. Então, se você me disser, Giovana, cadê tua certidão de nascimento? Pergunta para o meu marido. Cadê tua certidão de casamento? Pergunta para o meu marido. Cadê os documentos de não sei o que? Eu não quero saber de nada disso. Nada de procedimentos, métodos. Até uma receita de bolo eu quebro. Se disser 3 ovos, eu boto 4. Se disser 400 ml de leite, eu boto 500. Eu não vou seguir a regra. Então, existem alguns trabalhos que eu não posso desempenhar e existem outros trabalhos que eu sim vou desempenhar muito bem. Observe como essa informação é essencial para cargos mais estratégicos. Eu não preciso aplicar um teste de personalidade para atividade mais simples, concorda? Então, já foi questãozinha de prova. Teste psicométrico e teste de personalidade deve ser utilizado para pessoas que vão exercer cargos simples, repetitivos e rotineiros em uma fábrica? Não, porque é muito caro para pouco benefício, tá? Você vai usar para coisas mais importantes, projetos de longo prazo, você vai utilizar para, se você vai querer ser sócio ou não daquela pessoa, precisar conhecer mais. Ficou claro? Sem contar que existem personalidades que batem de frente. E aí essas personalidades que batem de frente em uma equipe gera tanto conflito que não tem produtividade. Concorda? Bom, além disso tem as técnicas de simulação, também chamadas de dinâmicas de grupo. Possivelmente alguns já fizeram aqui também. Onde são feitos grupos de funcionários, onde eles vão simular situações. Simular um atendimento, simular uma venda, simular um conflito, simular alguma situação específica. Você lembra da entrevista de descrição comportamental? Lá era falado. Aqui é como se fosse um teatrinho. Eles vão simular. E vão ficar várias pessoas observando o comportamento dos candidatos. Qual é aquele candidato que tem a iniciativa? Qual é aquele candidato que vai ficar apático, que não vai fazer nada? Qual é aquele candidato que vai coordenar tudo? E aí, de acordo com as características dos candidatos que eles precisam, vão ver qual é o ideal para o cargo. Você concorda que também é uma técnica mais rebuscada? Então, preste atenção. A mais popular, entrevista. A mais barata, prova. E a mais imparcial, a prova de conhecimento. Tá? Por isso que o concurso usa a prova de conhecimento. Também já caiu em prova. Quando uma técnica de seleção usa métodos subjetivos,
Isso atrapalha, pois é passível de processo na justiça, demorando o processo de contratação dos servidores necessários. E a questão está verdadeira. Tipo, vou fazer uma entrevista, além da prova, aí você tira, você faz uma pontuação, você fica em primeiro lugar na prova escrita, fica em primeiro lugar na prova de redação e na entrevista você fica reprovado. Opa, por quê? Por que eu fui reprovado na entrevista? Não, eu quero saber por quê. Aí eu entro com o processo na justiça, aí vai demorar, olha como atrasa o processo. Então, a subjetividade consegue ser eliminada, reduzida, através da prova de conhecimento. Ficou claro? Muito bem. O quociente de seleção, ele permite avaliar a probabilidade de escolher o candidato mais apto, tá? Então, por exemplo, vamos analisar aqui o quociente de seleção de duas empresas. Ele tem uma fórmula, que é o número de candidatos admitidos, dividido pelo número de candidatos examinados, multiplicado por 100, para dar em porcentagem. Então, digamos que eu tenho duas empresas aqui. Vou fazer o quociente de seleção da empresa A e o quociente de seleção da empresa B. Na empresa A, digamos que eu contratei, eu admiti 5 candidatos, mas eu examinei 10 currículos. Multiplicado por 100, para dar em porcentagem, corta esse zero com esse zero. 5 vezes 10, na empresa A, o meu quociente de seleção é igual a 50%. Na empresa B, eu também contratei 5 pessoas. Só que eu olhei 100 currículos. Multiplicado por 100, corta esses 2 zeros com esses 2 zeros, e aí vai dar igual a 5%. E aí eu te pergunto, qual das duas empresas tem uma probabilidade, porque nada é garantido, de escolher o melhor candidato? Aquele que eu olhei 10 currículos para escolher 5, ou aquele que eu olhei 100 currículos para escolher 5? A ou B? B. Então, olha o que é que caiu em 2017, CESP e FCC. Quanto menor o quociente de seleção, maior a probabilidade de escolher o candidato apto. Ou seja, o quociente de seleção e a probabilidade de escolher o candidato apto, eles são inversamente proporcionais. Ficou claro? Moleza, né? Muito bem. Olha essa questão 9. Das alternativas abaixo, assinale aquela em que todas as opções estão corretas. Seleção é o processo que visa escolher os candidatos para o recrutamento. E aí está falso. Porque primeiro eu faço o recrutamento e depois eu faço a seleção. Então, o recrutamento, ele visa atrair para a seleção. 2. Aqui está falso. A seleção pode ser vista como um processo de decisão e comparação? Pode. Verdadeiro. A seleção é responsabilidade de linha em função de staff? Você lembra que eu falei que a gestão de pessoas é autoridade ou responsabilidade de linha em função de staff? Isso inclui todas as atividades. Recrutamento, seleção, treinamento, avaliação, monitoração. Então, ele botou aqui seleção, ele poderia ter colocado recrutamento, ele poderia ter colocado treinamento. Qualquer atividade aqui, a questãozinha estaria verdadeira. Porque pode ser feita pelo gestor direto, como pode ser pelo departamento de RH. Tá bom? Então, o aluno fica com medo. Ai, meu Deus, se eu generalizei a gestão de pessoas é autoridade de linha e função de staff, todas as atividades dela também são. Ficou clara essa questão? Boa, né? Muita gente erraria. Então, 2 e 3 estão verdadeiros. Vamos ver o nosso gabarito. Ainda falta. 2 e 3 estão verdadeiros, 1 está falso. Se 1 está falso, ó, já eliminei esses 2. Né? E já eliminei esse aqui. Porque 2 e 3 são verdadeiros. Você está vendo? Nem precisa ler o resto, eu vou para a próxima questão. Mentira.
A gente fala que a gente vai, mas a gente não consegue, não. A gente vai lendo até o final. 4. A descrição e a análise de cargo é o levantamento de características que o ocupante do cargo deve possuir. Isso é só análise. Isso não é descrição. Porque a descrição é definir quais são as funções, atividades, condições de trabalho, tarefas. Então, isso é só análise. 5. A entrevista diretiva é também chamada de entrevista informal? Não. A que é informal é a não diretiva. Aleatória. Falso. Eu sei que a gente vive dizendo isso, mas não dá não, pessoal. Ah, pessoal, ó, identificou o gabarito, nem leio o resto. Mentira, eu não consigo também.